Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, eu sou a Carol e hoje a gente vai dar continuidade ao especial de Natal falando do caso de Sarah Foxwell, que ficou conhecida como o Anjo de Maryland. Antes de começar o vídeo, eu queria perguntar para vocês se vocês se importam de eu fazer um caso que já foi falado ou que foi falado recentemente em outros canais. O que acontece é que antes de fazer os casos, quando eu tô pesquisando, eu olho constantemente no YouTube para ver se nenhum outro canal cobriu esse caso recentemente ou às vezes até se já cobriu o caso alguma vez na história do canal, porque eu quero trazer casos novos, eu quero trazer coisas diferentes para vocês, tendo em vista que já tem vários canais no YouTube que tratam de casos criminais. Então, eu me preocupo em olhar isso. E o caso dessa semana, ele seria um outro caso que, quando eu tinha terminado de pesquisar, eu tinha acabado de ler o livro, eu fui pesquisar mais uma vez no YouTube antes de começar a gravar o vídeo e eu vi que uma pessoa tinha acabado de postar, tipo, 47 minutos atrás, a pessoa tinha postado esse caso criminal. Exatamente esse. E antes disso, não tinha nenhum caso no YouTube parecido aqui nos canais brasileiros que eu conheço. Então eu fiquei com o pé atrás, eu pensei que seria melhor perguntar para vocês se vocês não se importam de ter um caso repetido que foi falado recentemente. Então, se vocês não se importarem, eu vou trazer esse caso na semana que vem. Mas se vocês acharem melhor, eu posso pesquisar outros casos e, bom, deixar esse caso em stand-by e trazer, quem sabe, no ano que vem, alguma coisa do tipo. Eu quero saber a opinião de vocês sobre isso, mas era só isso mesmo. Eu vou já começar com o caso, sem mais delongas. Hoje a gente vai falar sobre o caso da Sarah e vinheta para começar o vídeo. Sarah Haley Foxwell morava com a sua tia Amy e o seu avô no estado de Maryland, nos Estados Unidos. Amy era irmã de Jennifer, a mãe de Sarah, e ela tinha sua guarda legal. Na verdade, a Jennifer ela tinha mais 8 filhos. E ela era mãe solteira. Pela dificuldade de criar tantas crianças, ela acabou passando a guarda de algum dos seus filhos para a irmã, Amy, para que ela conseguisse, enquanto estivesse se reerguendo, trabalhando e tentando dar uma criação mais estável para as crianças, ter alguém para ajudar enquanto isso, e era isso que a família fazia. Então, na verdade, era uma situação provisória que a família estava ajudando na criação das crianças até que Jennifer conseguisse juntar um pouco mais de dinheiro, conseguisse morar num lugar maior e pudesse acolher todas as crianças de uma forma confortável. Mas isso não quer dizer que a Jennifer não estava completamente presente na vida dos filhos. Jennifer estava em contato constante com todos os filhos, inclusive com a Sarah. Em entrevistas sobre como era a personalidade da Sarah, todo mundo fala que ela era uma menina super doce, extrovertida, inteligente, sorridente, que por ela ser uma das irmãs ali que ficou no meio de tantas crianças, ela tinha achado a forma dela de brilhar e de chamar a atenção, e era sendo uma menina completamente amorosa. Ela gostava muito de abraçar as pessoas, de dizer que amava. Ela ia super bem na aula também e tinha vários amigos, fazia amizade fácil, se dava bem com todo mundo da família. No Natal de 2009, Jennifer, a mãe da Sarah, tinha decidido que ia dar todos os presentes que cada filho tinha pedido. Então imagina, eram 9 crianças e cada uma tinha um pedido de Natal, e a Jennifer botou na cabeça dela que ela ia trabalhar o máximo que ela conseguisse para comprar o presente correto para cada um, né? O presente desejado de cada um. E era isso que ela estava fazendo. Ela estava pegando hora extra, trabalhando muito mais do que ela deveria, do que ela podia, para conseguir comprar todos os presentes e ver os filhos todos felizes naquele Natal. Ela queria que fosse o melhor Natal de todos. Então, com toda essa expectativa, as crianças, né, no dia 22 de dezembro estavam muito felizes. Por quê? Dia 22 de dezembro era um dia antes da véspera de Natal. E a véspera de Natal significava que eles teriam vários presentes, que eles teriam a família toda reunida, que teria janta, festa. Então, no dia 22, as crianças estavam correndo, brincando na neve. De noite, eles jantaram uma pizza, as meninas estavam usando pijama de Natal. Era um clima completamente natalino, de festa, onde eles pensavam que nada de ruim iria acontecer. Só que no dia 23, na tão esperada véspera de Natal, quando Amy acordou, ela não achou a Sarah em lugar nenhum. A Sarah não estava na cama,
não estava em nenhum lugar dentro da casa e muito menos fora da casa. Naquele dia fazia 5 graus negativos, estava nevando, estava muito frio e não fazia sentido nenhum que a Sarah, com 11 anos de idade, estivesse em algum outro lugar que não fosse dentro de casa às 7 horas da manhã. Com isso, ela ficou completamente desesperada e ligou para a mãe da Sarah, Jennifer. Ela disse para Jennifer que a Sarah tinha desaparecido, que não conseguia encontrar ela em local nenhum. A Jennifer, obviamente, também entrou em desespero e ligou para a polícia dizendo o que tinha acontecido. Depois de conversar com a família, a polícia já concluiu que tinha sido um sequestro. Eles foram até a casa da Amy e todos os policiais queriam trabalhar nesse caso, porque ninguém estava se sentindo à vontade de ir para casa, ninguém estava se sentindo confortável em ir para casa e deixar uma menina de 11 anos desaparecida num frio de menos 5 graus no Natal. Então, todos eles começaram a trabalhar no caso imediatamente. Alguns policiais foram para a casa da Amy, outros policiais começaram já a fazer a busca ao redor do local. E chegando na casa da Amy, a polícia reparou que todas as janelas estavam em perfeito estado, estava tudo fechado, não tinha nada quebrado, não tinha nenhum sinal de arrombamento. Com isso, eles pensaram, a pessoa sabia como entrar na casa. A única porta que estava aberta e estrancada era a porta dos fundos da casa. Então, a pessoa ela sabia como entrar na casa e como destrancar uma das portas, ela tinha esse acesso. Enquanto a Jennifer estava conversando com a polícia, ela lembrou que a Amy, a irmã dela, guardava uma chave reserva embaixo de uma das decorações do jardim. Então ela correu até aquela decoração, levantou e quando viu a chave não estava lá. Alguém ou tinha dado muita sorte de encontrar a chave reserva ou sabia onde essa chave era guardada. Adicionando isso ao fato de o cachorro da família não ter latido na noite anterior, eles tinham quase certeza que a pessoa era conhecida da família, era alguém que já tinha frequentado aquela casa. Bom, nesse momento a polícia já sabia. Alguém tinha sequestrado a Sarah, o cachorro da família conhecia essa pessoa, caso contrário ele teria latido e teria acordado todo mundo, ainda mais sendo pela madrugada e estando completamente em silêncio. E outra coisa é que a pessoa sabia onde ficava a chave reserva. A polícia então ativou um alerta Amber. Para quem não conhece o alerta Amber, aqui no Brasil a gente não tem ele, mas nos Estados Unidos e em alguns outros países lá fora ele existe. E ele é, na verdade, um sistema de divulgação. Acontece nos Estados Unidos que é considerado criança até os 18 anos. Então, de 18 anos para baixo, né, menores de 18 anos, se eles desaparecem e a polícia tem algum tipo de pista ou descrição da criança ou onde ela foi vista na última vez, eles têm esse alerta que é enviado para todas as pessoas daquela área. Então, é enviado por mensagem de celular, é enviado para rede de rádio, para televisão, para outdoor eletrônico. É uma forma de divulgar que tem uma criança desaparecida naquele local. Na tradução literal, Amber significa desaparecimento na América, transmissão de respostas de emergência. Mas, na verdade, Amber é uma menina de 9 anos que foi sequestrada e assassinada no Texas. E por conta dela, trabalhando junto com a família e com o FBI, eles criaram esse alerta. A família estava num caos completo. Imagina, uma criança desaparecida, frio, Natal, e tinha mais outras 8 crianças naquela casa. E a polícia estava conversando, fazendo as entrevistas, os depoimentos, investigando, até que Emma, de 6 anos, vai na barra da saia da avó e puxa e diz que tem um segredo para contar. Quando a avó abaixa, Emma fala no ouvido que ela sabia quem tinha levado a Sarah, que ela tinha visto tudo. Em depoimento para a polícia, Emma falou que estava dormindo quando ouviu alguém chegar no quarto. Ela acordou, mas ela fingiu que estava dormindo ainda, ficou quieta, só porque ela conhecia a pessoa, ela conhecia a voz da pessoa, ela prestou atenção em quem era, mas por estar com medo, ela não falou nada até o momento. Ela tinha 6 anos na época, então ela não sabia muito o que fazer, ela só fingiu que estava dormindo, até que ela tomou coragem e contou quem é que tinha sido. Ela falou para a polícia e para a avó quem tinha levado a Sarah era o Sr. Tommy. Tommy é apelido para Thomas Leggs Jr. E Thomas era um homem de 30 anos, ex-namorado da tia Amy. Quando a polícia botou o nome do Thomas no sistema e foram checar os antecedentes criminais dele, eles ficaram completamente assustados.
Thomas já tinha sido acusado por crimes semelhantes, todos eles de cunho sexual, inclusive contra crianças, contra menores de 18 anos. Inclusive, ele já tinha cumprido pena por um desses crimes e tinha saído em liberdade condicional por bom comportamento. O pior de tudo é que meses antes do Natal, o Thomas tinha sido acusado por outro crime semelhante a esse da Sarah, só porque nesse caso a moça estava dormindo e ela acordou durante a madrugada. O Thomas estava dentro do quarto dela, se masturbando enquanto ela dormia, com as roupas no chão. Ela levou um susto, obviamente, começou a gritar e o Thomas se assustou também e acabou pulando da janela e fugindo. Então, ela viu que ele tinha entrado pela janela durante a noite, tinha começado a se masturbar enquanto ela dormia e ainda bem que ela conseguiu assustar ele. Mesmo com esse passado dele, com esses antecedentes criminais, Thomas estava respondendo por essas acusações em liberdade. Conversando com a Amy, a tia da Sarah, ela falou pra polícia que não sabia de nada disso quando começou a namorar com o Thomas. Principalmente quando ela começou a levar ele pra casa e, imagina, tinha criança o tempo todo lá por perto. Só que depois de um tempo ela tomou conhecimento desses fatos, mas como um bom manipulador, ele disse pra ela que os fatos eles estavam errados, que não tinha sido exatamente da mesma forma que tinha sido narrado, que ele era uma pessoa diferente, que ele tinha mudado. Então, eu vi algumas entrevistas e alguns jornais sensacionalistas, né, falando que a família tinha culpa porque tinha levado o Thomas para dentro de casa. Mas a gente tem que lembrar que, nesses casos de predadores sexuais, eles costumam ser super manipuladores, principalmente predadores sexuais que a vítima vai ser uma criança, que são pedófilos. Eles costumam ser manipuladores, inclusive conseguem trabalhar em locais que tem criança, como em creche, em escola de educação básica. Não é muito difícil encontrar casos como esses por aí, onde o predador sexual conseguiu um emprego, um trabalho o mais próximo da convivência das crianças possível. E nesse caso foi o que aconteceu. A Amy acreditou no Thomas, achou que realmente não era tudo que estava sendo falado, que ele era uma pessoa diferente no momento, e na frente dela, obviamente, ele tentava se comportar da melhor forma. Só porque todo mundo notava que ele tinha uma preferência pela Sarah. Ele gostava de ficar conversando com ela. E isso é uma pessoa de 30 anos, um homem de 30 anos com uma menina, uma criança de 11 anos. Mas na época ninguém pensou o pior e ele era visto como o tio Tommy que estava ali convivendo com as crianças o tempo todo. Bom, tendo o nome completo da pessoa, sabendo quem ela era, a polícia foi até a cabana do Thomas e ele morava numa propriedade junto com os pais. Chegando lá, eles já chegaram com um mandado de busca e apreensão e conseguiram apreender vários materiais pornográficos dentro da cabana. Eu não sei o tipo de material pornográfico. Sei que eram revistas e vídeos, mas eu não sei se tinha pornografia infantil junto. Mas publicamente a polícia falou que ele tinha vários vídeos e várias revistas e fotos de pornografia. Quando foram fazer a busca no carro do Thomas, eles acharam a única coisa que tinha sumido da casa. Quando a Sarah desapareceu, ela deixou tudo para trás na casa da tia Amy. Então, o casaco dela estava lá ainda, o sapato dela estava lá ainda, ela tinha saído só de pijama, mas a escova de dentes dela, verde, tinha desaparecido, não estava mais lá. E foi exatamente isso que a polícia achou quando abriu o carro do Thomas. A escova estava no chão, do lado do passageiro, e também tinha um pirulito. Quando a polícia começou a interrogar o Thomas, ele já negou de cara, dizendo que não tinha sido ele, que a polícia estava tentando incriminar ele por conta dos antecedentes criminais. Ele também disse que a menina de 6 anos, a Emma, a irmã da Sarah, estava mentindo e que ela gostava de criar confusão e que ela não tinha visto nada porque ele não estava lá. Inclusive, ele tinha um álibi. Ele estava no bar bebendo naquela noite. Só que quando a polícia foi conversar com as pessoas que estavam no bar naquela noite, todo mundo disse que o Thomas esteve lá até 1 da manhã. A partir da 1 da manhã até as 7 da manhã, ninguém sabe dizer onde o Thomas estava.
Thomas disse que estava em casa depois, só porque os pais do Thomas, que moravam no mesmo terreno, disseram que não, ele não estava lá, que eles não podiam dar certeza de onde o Thomas estava naquela noite. Outra coisa que a polícia tornou público foi o fato de o Thomas estar usando a mesma cueca, a mesma roupa íntima que ele estava usando na noite do crime, e que naquela roupa íntima eles tinham achado evidências que linkavam com a Sarah. Eu não sei que tipo de evidência era essa, porque foi realmente muito rápido. A Sarah tinha desaparecido ali na madrugada do dia 23, o Thomas já tinha sido pego entre o dia 23 e 24, e eu não sei dizer se os resultados dos laboratórios teriam voltado assim tão rápido, mas o que eu posso dizer é que a polícia achou algum tipo de evidência na cueca dele que linkava com a Sarah. Só que mesmo assim, o Thomas continuava negando completamente o crime. E a polícia não tinha encontrado a Sarah ainda, nem ela viva, nem ela morta, não tinha um corpo. E a única testemunha que eles tinham era uma criança de 6 anos de idade. Então eles tinham que continuar a busca incansavelmente para encontrar a Sarah, principalmente porque se ela tivesse sido deixada viva em algum local, naquelas condições do tempo, era muito provável que ela corria risco de vida. Então foram convocados policiais do estado inteiro de Maryland, todo mundo queria ajudar nesse caso. Era Natal e as pessoas elas não se sentiam bem em estar comemorando o Natal, tendo uma criança na rua desaparecida, no frio. Inclusive, a população da cidade onde a Sarah morava, que é a cidade de Wicomico, não sei se é assim que se pronuncia, mas enfim, a população dessa cidade se comoveu completamente e começou a ajudar nas buscas também, junto com a polícia. Tinha tanta gente trabalhando junto com a polícia nas buscas que eles precisaram fazer um QG, uma espécie de QG, num campo de beisebol da cidade para acomodar todo mundo e para que a polícia pudesse dar os seus comandos e as direções e as dicas do que deveria ser feito. A polícia pediu para que cada área que fosse procurada, que já tivesse sido checada, no final as pessoas amarrassem uma fita amarela numa árvore, ou numa cerca, ou numa caixa de correio. E o xerife, que era o responsável pelo caso, disse que quando estava sobrevoando a cidade de helicóptero, a cidade estava completamente amarela, porque todo mundo tinha se comovido e todo mundo estava fazendo as buscas, então as fitas amarelas deixaram a cidade completamente acesa. Os investigadores que estavam trabalhando com as evidências encontradas conseguiram fazer uma triangulação do celular. Então, o que é a triangulação? Como que isso acontece? É quando o celular passa por 3 redes, por 3 torres de sinal, e daí a polícia ela consegue conectar essas torres. E quando ela conecta, ela faz um triângulo e sabe exatamente o espaço onde aquele celular esteve. E foi o que aconteceu. Fazendo essa conexão, a polícia conseguiu delimitar um espaço específico onde provavelmente a Sarah estaria, porque era onde o celular do Tommy tinha sido pinado pela última vez. Infelizmente, mesmo com toda a comoção, mesmo com todas as orações, e até mesmo com a esperança da polícia, porque a polícia sabia que o Tommy tinha cometido outros crimes, de cunho sexual, mas ele nunca tinha cometido um homicídio. Então eles tinham muita esperança de encontrar a Sarah viva, mas esse não foi o milagre de Natal deles. A Sarah foi encontrada morta, o corpo dela estava com as mãos para cima, e quando a polícia encontrou, eles não conseguiram conter as lágrimas, porque estava todo mundo muito investido naquilo e com muita esperança de que teriam um final feliz e que seria o milagre de Natal deles, mas infelizmente não foi. A Sarah tinha sido estuprada, asfixiada, e quando Tommy viu que ela não tinha morrido ainda, ele tentou afogar ela numa poça, e quando ele viu que ela não tinha falecido ainda, ele voltou no carro, pegou gasolina e botou fogo no corpo dela. E ela estava viva ainda quando ela foi carbonizada. Obviamente, isso deixou a população empolvorosa. Existiam vários fatos ali que as pessoas não conseguiam perdoar, e um deles era o fato de Tommy estar fora da cadeia, de Tommy estar convivendo em sociedade, sendo que ele tinha cometido crimes sexuais anteriormente e que ele tinha sido acusado de um outro crime, e mesmo assim ele estava respondendo em liberdade. As pessoas não conseguiam entender
como que isso poderia estar acontecendo. Sem sombra de dúvidas, a população começou a gritar, a protestar por pena de morte, só que Thomas conseguiu fazer um acordo com a promotoria, ele se declarou culpado do crime e foi sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade condicional. A família da Sarah lutou muito para que as leis fossem enrijecidas no caso de predadores sexuais. Então, eles conseguiram aprovar uma lei onde o condenado tinha que cumprir no mínimo 15 anos de regime fechado sem possibilidade de condicional. Em Maryland também existe a possibilidade de pesquisar se algum predador sexual está vivendo na área que você vive. Esse é um assunto bem polêmico. Eu confesso que eu já pesquisei sobre isso porque eu pensei em fazer o TCC falando sobre a lista de predador sexual, só que é um assunto polêmico e tem muitas nuances e que vai de encontro com alguns princípios. Acontece que em alguns estados dos Estados Unidos e também de outros países existe uma lista que você consegue acesso pela internet. Se tu for morar em tal cidade, tal bairro, e tu queres saber se tem alguém ali que já foi condenado por algum crime sexual, que é considerado um predador sexual, tu consegue esse acesso, consegue saber se essa pessoa tá morando próximo de ti, isso principalmente quando tem filho pequeno, quando tem criança na área, eles costumam usar, e o nome dessa pessoa que cometeu o crime sexual fica registrado para sempre. Mas isso vai de encontro com o objetivo da prisão, da reeducação e da reinserção da pessoa na sociedade. Então é algo polêmico, é um assunto polêmico, mas lá nos Estados Unidos e nesse estado de Maryland consegue esse acesso. E como eu botei no título do vídeo, a Sarah ela é o anjo do Natal, porque como homenagem em Maryland, no estado inteiro, ela ficou conhecida como Sarah, o anjo do Natal. Ela ganhou placas, ela ganhou homenagens, músicas. Mas então, esse é o caso de hoje. Muito obrigada por ouvir a história da Sarah, obrigada por ter tirado um tempo do teu dia para ouvir sobre ela, para pensar sobre ela e também sobre predadores sexuais, o que vocês acham de ter uma lista, de ter um registro. E também não esqueçam de me dar lá o feedback sobre o vídeo, se vocês acham que eu devo trazer casos diferentes ou se não tem problema eu trazer algum caso que foi publicado um vídeo recentemente. Mas é isso, muito obrigada, gente. Tchau!